Meus queridos, hoje nós temos o privilégio de encerrarmos a nossa primeira série em Apocalipse desse ano, e nós vamos hoje para o capítulo 7 de Apocalipse. A série O Cordeiro Reina. Nós estamos vendo a segunda visão de Apocalipse. Eu já expliquei aos irmãos que Apocalipse é dividido em 7 visões. O número 7 é muito importante em Apocalipse. Apocalipse é direcionado a 7 igrejas, são 7 visões, e o 7 sempre aponta para a perfeição. Por isso nós falamos número da perfeição. Então, são 7 visões, esta é a segunda. E hoje nós vamos ver a eternidade dos que foram salvos. Uma maneira muito importante de entendermos o Apocalipse é entendermos que o Apocalipse ele repete 7 vezes o fim. Ou melhor, 6 vezes o fim, porque a primeira vez falando as 7 igrejas, a primeira visão falando as 7 igrejas, ele menciona reflexos do fim, quando diz dar-te-ei a coroa da vida, mas não traz necessariamente o fim. Então 6 vezes ele vai repetir este fim, e nós já vimos então, na semana passada, no capítulo 6, que o dia da ira do Cordeiro é o dia final. E o capítulo passado termina com uma pergunta: quem subsistirá? Hoje nós iniciamos mostrando, então, a sequência disso. Nós iremos ver hoje, que há uma grande multidão que vai subsistir. Quem é? O povo do Senhor, os salvos. Então, a eternidade dos que foram salvos. Apocalipse 7. Vamos ler, então, o texto. O texto diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selos 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua casa, a sua morada, a sua habitação. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro
que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Eu quero pedir aos irmãos, reservem um tempo em oração silenciosa, uns segundos apenas, e faça a seguinte oração: Senhor Deus, me dê o entendimento desse texto, ilumine a minha mente para compreender, e que teu Santo Espírito me conduza a praticar. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, que o teu Santo Espírito nos ajude a praticar, que a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, vá ao encontro de nosso coração, das nossas necessidades, e de encontro em nome de Jesus, quebrando os nossos corações também, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu quero começar com uma ideia que a nossa sociedade, em toda a história que nós lemos, e não apenas a nossa, mas qualquer sociedade humana espera, que é o felizes para todo o sempre. É tão interessante como isso é algo que anseia o nosso coração. Nós queremos um para todo sempre, um momento de paz para todo sempre. E nós nos indignamos quando nós estamos assistindo um filme ou lendo um livro e não vemos isso. Há uma tendência moderna, pós-moderna, seja lá o que for, de fazer textos, escrever histórias e até filmes onde não há finais que há felicidade, onde o final te choca, como uma tendência de mostrar que a vida não é assim, a vida não tem finais felizes, como uma tendência de te tirar da infância, onde há um conto de fada com finais felizes, para a vida adulta, onde não há finais felizes. E parece-me que nós cristãos caímos nessa também. Temos uma visão extremamente pessimista da vida e falamos, não há finais felizes. A vida adulta é uma vida de fracassos, de derrotas e por aí vai. E apesar de termos sim que sermos sermos realistas, a vida é uma vida difícil de se viver, mas nós somos muito otimistas, porque nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero mostrar aos irmãos, bem rapidamente, que todas as histórias refletem a história de Deus. E o nosso anseio por finais felizes é exatamente porque a história de Deus nos mostra um final feliz. Não sei se você já observou, mas qualquer filme ou história que você for assistir ou ler, vai seguir mais ou menos esse padrão. Pode não ter um desses pontos, mas é mais ou menos assim. Há um começo que há paz. Nós temos um aspecto da nossa visão de mundo, criação. Há um problema, um dilema que tira a paz. Nós temos também um aspecto da nossa cosmovisão, a queda. Há a resolução do problema por alguém, uma redenção. E depois há um momento posterior de paz, consumação. Às vezes algum filme, alguma história começa direto no problema, não quer gastar tempo com histórias anteriores, mas isso pressupõe que antes houve paz. Quer ver? Um filme, por exemplo, vocês conhecem aquele filme Eu Sou a Lenda, onde um vírus mortal chega e se espalha para todo mundo. Não é assim? E existe um herói que descobre um antivírus, dando a sua própria vida. Temos o problema e a redenção. E a redenção vem por meio do quê? Sacrifício. E aí o que nós temos depois? Eu sou a lenda. A lenda sendo contada no momento de paz posterior. Eu posso mostrar isso em vários filmes. Vários. Como por exemplo, vocês gostam de Os Vingadores. O problema, nós temos Thanos. E se você pesquisar, Thanos significa morte. O problema da morte.
que mata metade da população da galáxia. E então, nós temos a resolução do problema. O que é? Um sacrifício. E aí nós temos um momento de paz posterior, aonde o nosso querido Capitão América volta no tempo e vai curtir a sua vida até o final da vida como um vovozinho, né? Casou, feliz para sempre. Entenderam? Nós ansiamos isso, desejamos isso, e a Bíblia nos mostra isso. Hoje nós estamos vendo um feliz para sempre nas Escrituras Sagradas, e eu quero mostrar isso para vocês. Nós temos esperança, isso é maravilhoso. Vamos para o contexto. Eu já falei, nós finalizamos na semana passada, Apocalipse 6, versículo 17, com essa pergunta: o dia da ira do Cordeiro chegou. Essa é a abertura do sexto selo, é o juízo final. O sexto selo aponta para o juízo final. Depois ele vai ser recontado mais para frente. Novamente, por exemplo, a sexta trombeta, juízo final de novo. A sexta taça do juízo, juízo final de novo. Então, várias vezes nós vemos o juízo final vindo. Normalmente o número 6, porque 666 é a marca da besta, a marca dos que estão destinados para o juízo final. Então, sempre nós vamos ver no sexto o juízo final. E aqui agora, ainda no sexto, existe uma outra cena. Porque não vai ser só juízo, vai ter graça também, vai ter esperança. E o capítulo 6 termina com a pergunta. Olha aí o versículo 17 do capítulo 6. Ele diz: e quem poderá subsistir? O dia da ira do Cordeiro, quem poderá subsistir? E aí iniciamos o capítulo 7. Hoje eu vou me atentar mais para os versículos 9 a 17. Mas eu quero mostrar já nos versículos anteriores aqui no contexto. Esse é o momento que nós vamos ver esses versículos. Pelo menos os 8 primeiros versículos só veremos aqui. E depois vamos do 9 em diante, para que nós nos aprofundemos na adoração celestial, nessa segunda parte do capítulo 7. Aqui nesse começo nós temos o próprio Deus vivo, então, ordenando os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. Aqui você não pode pensar que a terra é quadrada, não é isso. Você deve pensar que os anjos estão norte, sul, leste, oeste. Esses são os 4 cantos da terra. Então eles estão em cada canto, norte, sul, leste, oeste. Eles estão segurando os ventos da terra. Então outro anjo sobe com o selo de Deus e grita: calma lá, não destrói a terra ainda, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Observe que esses primeiros versículos estão antes do juízo final. Você viu como Apocalipse não tem como você estudá-lo pensando que um capítulo cronologicamente é adiante do outro? Não. Por quê? Porque aqui, se eles não danificaram a terra, então ainda não houve juízo final. Está nos remetendo àquilo que ele disse lá no 5º selo, que as almas clamam por juízo, e então Deus fala, o Cordeiro fala: calma lá, ainda está faltando completar o número dos conservos seus. Então o texto está dizendo: olha, não danifiquem ainda a terra, não venha com juízo, porque ainda vamos marcar com selo a testa dos servos do nosso Deus. E mais adiante, em Apocalipse, nós vamos ver que esse selo na testa é o nome do próprio Cristo. Nós somos identificados com o nome do nosso Deus. E o que é esse selo? Lembre-se sempre que isso aqui é uma figura. Não é literalmente que vamos ter o nome escrito, mas o que é este selo? Efésios 1, 13 a 14 nos fala sobre esse selo. Quando diz que, tendo crido no evangelho da promessa, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Fomos selados pelo Espírito, o qual é penhor da nossa herança, quando Deus virá e resgatará a sua propriedade. Então qual que é o selo que nós recebemos? É o Espírito que habita em nós, é o batismo com o Espírito. E todo cristão tem o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Cristo. Romanos 8. Então nós somos selados pelo Espírito Santo. E Deus está selando, por isso ele ainda não veio com juízo.
Ele está salvando. Então João vê o número dos selados, que é um múltiplo de 12. Isso é fundamental, porque, mais uma vez, eu expliquei para os irmãos que Apocalipse, os números são muito importantes. E 12 sempre aponta para o povo de Deus, por causa das 12 tribos, por causa dos 12 apóstolos. Então é um múltiplo de 12, 144 mil. E esse múltiplo de 12 aponta para as tribos de Israel. É uma visão do povo de Deus do Antigo Testamento. Por isso, há aqui a menção das 12 tribos de Israel, apontando, sim, para a salvação que Deus efetuou no Antigo Testamento, antes de Cristo vir. Um detalhe importante é que Apocalipse não deve ser interpretado literalmente. Não é que só 144 mil serão salvos. É um número que tem um símbolo. E qual que é o símbolo? O povo de Deus. O símbolo que o número do povo de Deus no Antigo Testamento é menor. Sim, é um número menor do que o povo de Deus do Novo Testamento, que nós vamos ver agora que não pode nem ser contado. Então é esse símbolo que nós temos aqui. Mas sem dúvida nenhuma, meus irmãos, não é só 144 mil. Alguns interpretam que só 144 mil de Israel foram salvos. Outros interpretam que só 144 mil de toda a história serão salvos. Já pensou isso? Que loucura! Como isso é possível? Vamos pensar, o que são 144 mil pessoas? Metade da população de Anápolis. Goiânia tem 1,5 milhão. São Paulo tem 11 milhões. No mundo tem 7 bilhões. Como que só 144 mil de toda a história vai ser salvos? Claro que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas aí é pouco mesmo. Não tem multidão. Vocês entenderam? É simbólico. Aponta para quê? Para o povo. 12 de todas as tribos. Tem um número fechado de cada tribo que foi selado. Mas o contraste aqui é interessante. Porque se de todas as tribos tem um número que dá para contar, depois que Cristo vem, de todas as tribos de Israel, tá bom? Agora, depois que Cristo vem, de todas as nações, é impossível contar. Olha o versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Agora, uma visão, a cena muda para um período pós-Cristo vir. Então o que o texto está nos mostrando é, Deus salva. Quem vai resistir? Os salvos do Antigo Testamento. Quem vai subsistir? Os salvos do Novo Testamento, que formam essa grande multidão que ninguém pode contar. Entenderam? Adiante. Então, a partir de agora, nós temos uma descrição da eternidade dos que foram salvos. E nós vamos ver como será essa eternidade em 3 pontos. Nós presbiterianos gostamos de 3 pontos. Então, 3 pontos para vermos como vai ser essa eternidade. Eu gostaria que você fizesse algo muito importante. Olhasse para você e para o seu coração. E à medida que nós formos ver essas coisas, você se perguntasse, eu desejo isso? Eu quero isso? Porque às vezes a gente não anseia por essas coisas. E são as coisas que nós teremos na eternidade. Que passaremos a eternidade fazendo. Então pense em você. Vamos lá? Primeira coisa, a eternidade dos que foram salvos. Pontinho importante aqui. Foram salvos. Não que se salvaram. Foram salvos. Por quem? Pelo Cordeiro que os comprou. Primeira coisa, estes que foram salvos adorarão a Deus perpetuamente. Versículos 9 a 12. Olhem aí de novo comigo. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. É incontável, é inumerável. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Observe, é uma multidão inumerável, eu já expliquei isso, e que provém de todas as nações. Isso é reflexo exatamente do sacrifício de Cristo. Uma vez que Cristo morreu, Ele é digno de salvar pessoas de todas as nações.
Por isso o nosso chamado é: vão a todo mundo, preguem a todas as nações o Evangelho. Nós já vimos isso anteriormente, no capítulo 5, nós vimos que Cristo é digno de pegar o livro e abrir os selos, porque com o sangue dele, ele comprou pessoas procedentes de todas as nações. Que dignidade maravilhosa. Por isso nós somos salvos. Porque você não é judeu. Talvez possa ter um sanguinho, mas não é judeu. Nós somos brasileiros. Nós somos misturados, né? Nós temos sangue de todas as nações. O brasileiro é uma maravilha, porque é reflexo exatamente do que vai ser a eternidade. É de todas as nações. Muitos irão adorar. Aleluia. Observe que estes estão vestidos de vestes brancas. Isso remete ao fato de que eles foram salvos. Vestes brancas em Apocalipse sempre aponta para santidade. O branco aponta para isso. Eles foram santificados, separados, eles foram selados. Então essa grande multidão, assim como as tribos, os 144 mil que apareceram anteriormente, foram selados. E há um contraste aqui sim, entre o selo que vem de Deus, que santifica, e o selo de Satanás. Há uma paródia de certa forma. Quando nós formos lá para Apocalipse 12, nós vamos entender o que a besta está fazendo. É uma paródia. Uma paródia é uma imitação ruim. É uma imitação fracassada. Da mesma forma que Deus sela, Satanás vai selar também. Só que vai selar para o juízo, vai selar para a condenação, vai selar para a morte eterna. O ponto é bem simples: ou você é selado por Deus, é salvo e tem vestes brancas, ou você é selado por Satanás. E o que te resta é juízo. Mas todo mundo é selado. Agora, o que é bonito nessa cena é que relembra o domingo de Ramos, quando Cristo Jesus está entrando em Jerusalém, porque na mão de cada um tem uma palmeira, uma folha, um galho de uma folha, um galho de uma árvore, de uma palmeira. Para quê? Para adorar, para dizer: Hosana é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o nosso Salvador. E eles adoram o quê? Olha que adoração maravilhosa: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Sempre o Cordeiro é adorado porque ele é Deus. Adoração é uma coisa séria em Apocalipse. Em todo o livro de Apocalipse o Cordeiro é adorado. Se há um livro que nos mostra que Cristo é Deus, é o livro de Apocalipse. Porque em todo canto em Apocalipse nós temos o Cordeiro, Cristo, sendo adorado. Ele é rei, ele reina e ele é Deus, é o próprio Deus. Então adorando e dizendo: ao Cordeiro pertence a salvação. Ecoa Jonas aqui, quando Jonas diz: a Yahvé pertence a salvação. Olha como que conversa com o Antigo Testamento o livro de Apocalipse. É o nosso Deus que salva. E aí o que é lindo nessa cena é que a adoração não fica só com a grande multidão de homens salvos, mas também essa multidão se junta, se soma aos anjos, aos seres espirituais, para oferecer a Deus uma adoração perfeita. É isso que eu falo aos irmãos. O Danilo também tem falado constantemente, que a adoração do Senhor não começa às 7 horas no domingo. Não, nós aqui da igreja terrena, ou da igreja na terra, nós marcamos um horário para nos reunir, mas a adoração é eterna. E quando nós começamos, por isso fazemos prelúdio, quando nós começamos então a adentrar esse contexto de adoração, nós nos juntamos aos seres celestiais para adorar o Cordeiro e a todas as outras igrejas que estão se reunindo ao redor do mundo. Imaginem, meus irmãos, não somos só nós aqui que estamos adorando a Deus. Imaginem se a gente pudesse ver ou escutar quantos louvores sinceros foram prestados ao Senhor hoje, domingo, em todas as nações, em todos os lugares. Tem igrejas, pequenas, grandes, adorando, e os anjos adorando. E os anjos adoram um louvor perfeito. Olha só, todos os anjos que estavam em pé rodeando ao trono, os anciãos, os 4 seres viventes, ou seja, todas as criaturas espirituais diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto, uma adoração humilde, e adoraram a Deus dizendo: amém.
Olha só como é perfeito. Repetição 7. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. É o louvor perfeito. O 7 aponta para isso. É a adoração perfeita. Ao nosso Deus seja o louvor perfeito para todo sempre. Amém. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, na eternidade os salvos adorarão. Qual a implicação disso para as nossas vidas? Vamos pensar. Depois eu vou concluir com aplicações, isso vai ficar mais claro. Bem simples. Você tem anseio pela adoração? Hoje eu ouvi uma frase, eu não postei ela, é uma frase muito forte, muito radical, mas uma frase que faz todo sentido. Se a sua fé não te faz vir à igreja no domingo para adorar, como que você acha que a sua fé vai te levar ao céu? Se você acha chato, enfadonho a adoração, o que você vai fazer no céu? Se lá nós vamos adorar com músicas, cânticos, aqui são cânticos. Vocês estão entendendo? Se a sua fé não te leva à igreja no domingo, como é possível que ela vai te levar ao céu? Isso é para você refletir. Entenda que tudo é pela graça, é Deus que nos dá força, não é a força que vem de você. Mas é bom nós refletirmos nisso. A adoração é o nosso propósito. Fomos criados para adorar. Aqui nós temos uma pequena parte daquilo que vai ser na eternidade. E se você não tem prazer nessa pequena parte, o céu não é o seu lugar. Amém? Segundo lugar, viverão eternamente na presença de Deus, ou continuamente na presença de Deus. Versículos 13 a 15. Olha só o que está acontecendo aqui no versículo 13. Depois de ver essa cena do louvor, da adoração, um dos anciãos tomou a palavra e perguntou a João. Há um diálogo aqui. E o ancião chega para João e disse: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? É uma pergunta intencional. E aí João, não sabia, né? Ele responde ao ancião: o senhor sabe. E aí o ancião começa a responder. E ele diz: estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Há duas preocupações aqui do ancião: quem são e de onde vieram. E a resposta começa na ordem invertida. Estes vieram e depois fala quem são. Primeiro, esses vieram da onde? Da grande tribulação. Um detalhe interessante é que o verbo aqui, no grego, ele aparece, nós chamamos de particípio presente. Ele seria traduzido de uma maneira correta também, da seguinte forma: esses são os que estão vindo da grande tribulação. Remete à ideia de que essa grande tribulação não é necessariamente futura, mas ela já começou no momento em que Cristo foi assunto aos céus. E que os próprios contemporâneos de João estão passando por essa tribulação. O próprio João, ele estava preso por causa do quê? Por causa do Evangelho. E preso então por causa do Evangelho, ele estava sofrendo. Muitos irmãos estavam sofrendo. Os outros apóstolos já tinham sido mortos e decapitados. Muitos irmãos ainda iriam sofrer. Ele mesmo profetizou e falou aqui em uma das cartas que os irmãos de certa igreja passariam por 10 dias de tribulação e eles deveriam ser fiéis até a morte, porque Deus daria a coroa da vida. Então, isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque é um consolo imediato ao próprio João, apóstolo. Aquele apóstolo que ama, aquele pastor maravilhoso que ama as suas ovelhas, ao ponto de chamá-las filhinhos. Lembre-se que é esse João das cartas, que diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, filhinhos meus. E esse João, sem dúvida alguma, estava também angustiado, entristecido, de certa forma, por causa da tribulação que vinha sobre a igreja. Mas o próprio Senhor traz consolo a ele, dizendo: esses são os que estão vindo. Não preocupe com a tribulação. Se morrer na tribulação, vem direto para aqui.
Cai aqui nessa louvor celestial, nessa adoração maravilhosa. Não se preocupe em passar pobreza ou sofrimentos neste mundo, ou tribulação neste mundo. Meus irmãos, nós estamos nessa tribulação, e nós continuaremos nela até o fim, e mais, vai aumentar. À medida que se aproxima do fim, essa tribulação vai ficar mais intensa, como as dores de parto, à medida que se aproxima da luz, de dar à luz a criança. Vai aumentar. Então, da onde estão vindo? Está vindo daqui, dessa perseguição, dessa tribulação. E quem são eles? Estes são, não são qualquer um. Olha que maravilha, olha que texto maravilhoso. Esses são os que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a razão. Eles lavaram as suas vestes, as vestes sujas, sujas do pecado, sujas de sangue, sujas da tribulação, foram lavadas, não com vênice, não com homo, não com quiboa, mas no sangue. E o que é fantástico é que foi lavada no sangue, e essas vestes ficaram o quê? Brancas. Isso é possível? Alvejaram aqui, se tornaram brancas, foram clareadas pelo sangue. E é por isso, João vai deixar claro, por isso, somente por causa do sangue, somente por causa de Cristo. Olha a graça, olha o evangelho, não tem outra razão. Não é porque eles são fortes, ou não é porque eles fizeram alguma coisa para Deus. Não, é pelo sangue, é por isso que estão diante do Senhor. Por isso, Deus estenderá sobre eles a sua morada. Vamos ler esse versículo 15, olha só. Por isso, por causa do sangue, estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite. Olha a adoração aí também, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Essa visão de estender o tabernáculo vai voltar no capítulo 21. O que é estender o tabernáculo? O tabernáculo é a expressão para morada, para casa, para habitação do Senhor. Dizer que o Senhor tabernaculou é dizer que o Senhor fez morada junto com o seu povo, Ele vai habitar. Aqui nós temos uma expressão maravilhosa daquilo que Cristo é por nós. O nome de Cristo é Emanuel, Deus conosco, Deus habitando com homens. Essa é a visão eterna, Deus estando conosco 24 horas por dia. Se há noção de tempo lá, continuamente nós estaremos na presença de Deus. É diferente de hoje o que nós vivemos. Nós não temos, Deus está sim em todo lugar, em todo tempo, mas nós não temos essa presença plena por causa do nosso pecado. Mas não, Deus estará conosco plenamente. A sua morada será com os homens, e não meramente espiritual, ou não somente espiritual, mas também física, porque Jesus tem corpo, Ele habitará conosco. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. E essa é a razão de não existir sofrimento, angústia. No Éden, Deus caminhava com o homem na viração do dia, e isso já era paz. No novo céus e a nova terra, Deus estará conosco o tempo todo. É diferente, é mais, é de uma grandeza sem igual. Viverão na presença de Deus continuamente. Em terceiro lugar, desfrutarão de Deus e de suas bênçãos para sempre. Versículo 16 continua: o fato de Deus então morar com eles faz com que eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem qualquer outro calor, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus irmãos, a cena da eternidade é uma cena sem sofrimento, não vai ter fome. Lembrem-se, o cavaleiro que trouxe fome. Essa é uma questão constante no livro de Apocalipse, porque é o contexto ali. As igrejas da Ásia Menor, se adorassem o imperador, eles teriam tudo, seriam ricos.
se não adorassem o imperador, não participassem das festas, não comessem as comidas sacrificadas aos ídolos, eles passariam por pobreza, escassez, seriam perseguidos. E a cena da eternidade é: não vai haver mais fome, nem sede. Também o calor do sol não vai afligir. Aqui remete ao Antigo Testamento. Vamos lembrar sempre que o povo judeu sempre foi afligido pelo calor. Vivia em terras áridas, desérticas, calor intenso. Então o sol já não vai mais afligir, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais. Então o Cordeiro os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Eu li aqui esse texto de Isaías, eu quero ler novamente. Não terão fome nem sede, o calor forte do sol não os afligirão, porque o que se compadece deles, quem? O Cordeiro, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. É a mesma coisa. É uma promessa que foi feita 700 anos antes de Cristo vir e que não ficará sem se cumprir. Será cumprida na sua segunda vinda. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, ela é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita. Então o Cordeiro vai nos apacentar, vai nos guiar. Ele é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. Salmo 23 está se cumprindo aqui, perfeitamente. Nós iremos desfrutar das bênçãos eternas. O que mais? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha o versículo 17, o finalzinho. O Cordeiro vai nos apacentar, primeira parte, e a última parte: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma cena maravilhosa. Uma vez eu escutei uma pregação, não sei quem mencionou, não sei se foi o reverendo Leandro Lima, de ver nessa cena um pai que coloca o filho no colo. Vem cá, meu filho. O que está te trazendo sofrimento? O que te trouxe sofrimento? E ele vai enxugando. Aqui você não vai mais ter dor. Aqui você não vai ter mais sofrimento. Aqui não vai haver mais injustiça. Aqui não vai haver mais fome. Aqui não vai haver mais calor. Aqui não vai haver mais espada. Aqui não vai haver mais pessoas falando mal de você. Aqui não vai haver mais. Entenderam? Toda lágrima, uma por uma, toda injustiça, não haverá. Olha como esta é a cena também de Apocalipse 21, mostrando que é o mesmo final, inclusive. Ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É a consumação, é o felizes para sempre. Eu quero concluir com isso: felizes para sempre. Olha só o que diz o Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Muito felizes são, isso é o bem-aventurado, são felizes e abençoados, quem? Quem lavou as suas vestes, as vestes no sangue do Cordeiro, e esses têm direito à árvore da vida. Nós já vimos que o Cordeiro vai apacentar para onde? Para a água da vida, vai beber da água da vida, vai comer do fruto da árvore da vida. É vida em abundância. Apocalipse está deixando claro para nós que nós teremos vida, e vida em abundância, vida plena, sem ansiedade, sem depressão, sem pânico, sem dor. Irão comer, terão direito de comer. Não é um direito que nós conquistamos, é um direito conquistado para nós. E quem conquistou? Cristo na cruz. Voltando alguns versículos, também Apocalipse 22, agora 3 e 5 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Mais uma ideia de Deus habitando. E os seus servos, nós, iremos adorá-lo, contemplá-lo, contemplar a sua face. Olha que coisa extraordinária.
e na sua testa terão gravado o nome dele, o selo, o nome de Cristo. Seremos chamados de Cristo, cristãos. Então já não haverá noite, não precisarão da luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Existe um para todo sempre nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos crer. Nós temos que viver essa realidade. Como praticar? Se você ainda, meu irmão, minha irmã, não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, esta é a hora de fazê-lo. Arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não existe outro caminho. Só Cristo salva. Tem que passar pelo arrependimento. Tem que passar pela fé. Lave as suas vestes. Sua veste pode estar manchada com o pecado que for. Fala, mas pastor, meu pecado é terrível. Vá lá, lave no sangue, e você vai ver que vai ficar branca. Ele te convida hoje, venha, em nome de Jesus. Se você já é salvo, lembre-se que você foi selado para adorar a Deus de todo o coração. Então faça de sua vida uma vida de adoração. Não viva para o dinheiro, não viva para a sua profissão, não viva para o sucesso, não viva para a busca de prazeres terrenos. Viva para Deus. Em nome de Jesus, louve a Deus pela sua salvação e pelas bênçãos eternas. Tenha prazer nisso. Se alegre por poder experimentar da presença preciosa de Deus já agora. Mesmo que ainda não em plenitude. Eu sei que não é em plenitude, mas é um pedacinho do céu. Sem dúvida nenhuma o é. E por que nós desprezamos? Experimente da presença preciosa de Deus junto com os irmãos. Observe, em Apocalipse você não vai ver um indivíduo apenas adorando. Você vai ver sempre multidão. Por quê? Comunhão. Nós precisamos adorar juntos. Sempre quando tem um indivíduo querendo adorar sozinho, no Apocalipse dá ruim, que é João tentando adorar um anjo. Sempre quando quer adorar sozinho, João tenta adorar a pessoa errada. Adore a Deus, mas adore com os povos de Deus. Em nome de Jesus. Se você tem passado por tribulações, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual, seja qual for, seja tribulações causadas pelo seu pecado, que é preciso você se arrepender, seja tribulações causadas pela perseguição, porque você é fiel e é perseguido, viu? Tem dois tipos de tribulação. Seu pecado pode trazer tribulação para a sua vida. Você precisa se arrepender, abandonar o pecado, voltar-se para Cristo. Mas sua fidelidade também traz tribulação na sua vida. Por quê? Porque o mundo é contra Deus, porque o inimigo é contra Deus. Seja qual for a tribulação, lembre-se, Cristo é o nosso pastor, e que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Felizes em Cristo somos e seremos para todo sempre. Amém? Curva sua cabeça e ore.